Olá, tudo bem? Depois de muito tempo consegui organizar essa aula sobre revisão de trigonometria. Então vamos lá. Então, circunferência trigonométrica. Antes da gente começar a falar da circunferência trigonométrica ou do ciclo trigonométrico, a gente vai falar do conceito de arcos e ângulos para poder definir de fato o ciclo trigonométrico e não restar nenhuma dúvida. Na sequência, a gente vai ver a importância do conceito da redução dos ângulos ao primeiro quadrante, porque isso vai ter a ver com a trigonometria no triângulo retângulo que vocês, eu imagino, já conheçam. E eu já falo desde já que eu tirei a lógica dessa explicação, dessa revisão, desse livro, que é Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Iese. É uma coleção de 11 livros e esse é o volume 3. Então eu tirei as imagens e mesmo a lógica do raciocínio, porque ele é um livro bastante didático, bem organizado, desse material, mas eu vou complementar com outros, obviamente. Então vamos lá. Então a ideia é pensar, retomar os conceitos da trigonometria no triângulo retângulo e imaginar como isso vai se ampliar e vai aparecer aqui no ciclo trigonométrico. Como assim? Vamos lembrar. Então, as razões trigonométricas são essas: seno, cosseno e tangente. Seno expressa a razão entre o cateto oposto a um ângulo e a sua hipotenusa. O cosseno entre o cateto adjacente a um ângulo e a sua hipotenusa. E tangente, cateto oposto e o cateto adjacente. Então, por exemplo, em relação aos 30 graus aqui desse triângulo, ao ângulo C, o seno será o cateto oposto a esse ângulo dividido sobre a hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente, que faz parte do ângulo de 30 graus sobre a hipotenusa, e a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A pergunta é, qual que é o caminho percorrido desse conhecimento no triângulo até chegar aqui na circunferência trigonométrica para a gente dizer que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, para a gente olhar aqui nessa direção raiz de 3 sobre 2, e que o seno é meio. Tem também a tangente, mas eu acabei não desenhando ela aqui. Então é por aí que a gente vai tentar entender esse caminho. A primeira coisa, vamos lembrar o que é arco de uma circunferência. Se nós considerarmos uma circunferência de centro O e um ângulo central AOB, esse ângulo aqui formado, sendo A e B os pontos que pertencem ao lado desses ângulos, esse lado e esse, a gente tem que a circunferência foi dividida em duas partes, essa AXB e essa AYB, por exemplo. Cada uma dessas partes é chamada de arco da circunferência. Então a gente tem dois arcos, AXB e AYB. Não precisa sempre colocar essa letra do meio, às vezes a gente já destaca, por exemplo, com uma cor. Então a gente diz AB, a gente já sabe que está falando dessa parte aí da circunferência. Então quais são as nomenclaturas? AXB, com essa voltinha aqui em cima, AYB, ou então AB também já define esse arco. É importante a gente saber que a gente mede arcos, assim como a gente mede comprimentos, assim como a gente mede área. E que medir é sempre um processo de comparar. Então, por exemplo, se eu falo que a minha altura é de 170 centímetros, eu estou dizendo que dentro da minha altura cabe 170 vezes o tamanho de 1 centímetro. Então, eu tenho uma medida padrão, que é o metro, que se subdivide, e aí tem outras medidas padronizadas como o centímetro, e eu vou usar essa medida padronizada para comparar um comprimento. Então, por exemplo, se eu falar que o meu celular tem, 12 centímetros, significa que aqui dentro cabem 12 centímetros. Agora vamos supor que se eu medisse a área aqui dessa parte do meu celular e descobrisse que cabe, deixa eu ver para não falar besteira, 50 centímetros quadrados. Significa que aqui dentro caberia 50 quadradinhos de lado 1 centímetro. Então, sempre que eu meço alguma coisa, eu estou comparando. E como que eu vou fazer para medir arcos? Então, para medir o arco AB, nós precisamos estabelecer uma unidade de medida padronizada para comparar. Isso é, descobrir quantas vezes ela cabe dentro do arco. Então, por exemplo, se eu usar essa medida de U que está expressa aqui, eu descobri que ela cabe 6 vezes. Então, esse arco AB mediria 6U. Mas esse U ele precisa ser padronizado, ele precisa ser combinado, senão cada um vai definir um tamanho de unidade, fica ruim. Então, as duas unidades de medidas de ângulos ou de arcos que nós utilizamos são graus e radianos. Então, por exemplo, aqui a gente tem
esse arco que sai de A para B, né? A gente dá um quarto de volta aqui. Isso equivale a 90 graus, cabe 90 vezes 1 grau, ou então π sobre 2 radianos. Essas são as unidades que a gente utiliza, já vou recordar com vocês cada uma delas. Ou então aqui agora eu tenho meia circunferência, eu saí de A e cheguei aqui em A'. Eu tenho meia volta, ou 180 graus, está cabendo aí 180 pedacinhos de 1 grau, ou então π radianos, 3,14 vezes a medida de 1 radiano. Se eu tenho 3 quartos aqui de volta, eu tenho 270 graus, ou então 3π sobre 2 radianos. Esse 3π sobre 2 significa quantos radianos estão cabendo aqui nesse pedaço. Vamos ver melhor o que é grau, o que é radiano. Vocês já sabem que o grau equivale a 1/360 de uma volta completa, né? Que uma volta completa tem 360 graus, então que 1 grau é uma parte desses 360. A pergunta é, por que 360? Por que será que não subdividiram a circunferência em 400 pedacinhos ou em 100 pedacinhos? Isso tem uma origem histórica. Eu até peguei aqui um trechinho de um livro paradidático e eu vou ler para vocês, tá bom? Então diz assim, olha, no segundo e no primeiro milênios antes de Cristo, desenvolveu-se na Mesopotâmia, região compreendida entre os rios Tigres e Eufrates, a civilização babilônica. A origem do grau é de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo e está ligada à necessidade da contagem de tempo. Acredita-se que essa convenção decorre de uma crença dos antigos babilônios de que o Sol girava em torno da Terra em órbita circular, realizando uma volta completa em 360 dias. Embora estivessem errados, porque é a Terra que gira em volta do Sol e leva, na verdade, um pouco mais de 365 dias, 360 é um bom número para dividir a volta completa. Com base nesses estudos, os babilônios dividiram o círculo em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes recebeu, mais tarde, o nome de grau. O grau tem sido uma das unidades utilizadas para expressar a medida de ângulos desde muito tempo. Então, por que seriam 360 partes nessa subdivisão? Porque eles achavam que demorava 360 dias para o Sol girar em torno da Terra, né? Existia um errinho aí básico de conceito, mas é como se um dia para eles, esse 1 grau significasse um dia de movimento. Depois a gente descobriu que são 365, mas é melhor deixar 360 do que dividir a circunferência em 365 e 1/4, né? Que é quanto dura de fato aí um ano. Mas então, agora vocês já sabem que 1 grau seria mais ou menos o giro de um dia da Terra. E aí a gente mantém essa unidade de medida há muitos e muitos anos. Só que vocês estão percebendo que essa unidade de medida é uma unidade de medida vinda do homem, né? Foi combinada. E fica a pergunta, por que não divide em 400? Por que não divide em 100? Então, os matemáticos de plantão não gostam muito dessas relações, né? Eles preferem que as coisas estejam mais definidas, que as coisas sejam mais objetivas. Então, com o avanço dos estudos da matemática, procurou-se pensar numa outra forma de medir o ângulo. E essa outra forma é o radiano. Porque o radiano, ele é uma medida mais pura, ele é uma medida que ela se justifica dentro da própria matemática. Como assim? Vamos pensar o que significa o radiano. Radiano, pela definição, é um arco cujo comprimento é igual ao raio R da circunferência que contém o arco a ser medido. Então aqui eu tenho uma circunferência de raio R. Então, se eu pegar essa medida de R e deitar sobre a circunferência, eu tenho esse tamanho. Essa medida aqui de AB, ela é um radiano. Por que eu digo que ela é uma medida mais pura? Porque ela está relacionada só à própria circunferência, e não como uma compreensão de quantos dias o Sol, né, entre aspas, ali gira ao redor da Terra ou algo do tipo, né? Então ela é uma medida que ela se justifica dentro da própria circunferência. Peguei na internet há muito tempo atrás uma animação que mostra radiano, mas quando eu falo muito tempo é muito mesmo, isso já faz acho que uns 15, 16 anos. Eu não consigo mais achar de onde que eu peguei, por isso que eu vou colocar aqui imagens da internet, mas deem uma olhada. Então aqui tem uma circunferência desenhada a partir desse raio vermelho.
E aí ele vai deitar esse mesmo pedaço de raio na circunferência. Esse arco formado mede 1 radiano. Quantas vezes esse radiano cabe na circunferência inteira? Em meia circunferência vai caber 3 e um pouquinho, 3,14, que é o π. Se a gente continuar na circunferência inteira, vai caber 2π radianos. Então percebam, para qualquer circunferência de qualquer tamanho, essa propriedade ela vai se repetir. Eu sempre vou ter o radiano cabendo 6,28 vezes aproximadamente dentro da circunferência. Então, radiano é esse tamanho de arco, determinado aí pelo raio sendo, vamos dizer assim, derrubado em cima da circunferência. Tudo bem? Então, enquanto o grau seria a unidade de um dia, né, essa voltinha pequenininha, 1/360, um radiano é esse arco aí equivalente ao raio colocado sobre a circunferência. Tudo bem? Então, por isso que vem essa questão do radiano. Então, se aqui em meia volta cabe π radianos, em um quarto de volta cabe π sobre 2 radianos. Se caberia aqui 3,14 vezes 1 radiano, aqui cabe a metade disso. E aqui cabe 3 vezes, 3 quartos aí de uma volta completa, 3 vezes 2π sobre 4. Né? Aí depende do jeito que vocês vão fazer. Mas, basicamente, para transformar graus em radianos, a gente usa essa relação de equivalência. Então, a gente sabe que 180 graus equivale a π radianos, a 3,14 vezes 1 radiano, aproximadamente, e que, então, 225 graus seria x. Então, a gente faz uma regra de 3 e a gente descobre que 225 graus equivalem a 5π sobre 4 radianos. Tomem cuidado para não dizer que π é 180 graus. Não é que π é 180 graus. Π vezes 1 radiano equivale a 180 graus. Dentro de 180 graus, cabem 3,14 vezes mais ou menos 1 radiano. Né? O π não vale 180 graus. O π radianos é que equivale a 180 graus. E se for o contrário, se eu tenho 11π sobre 6 radianos e eu quero saber quanto que vale em graus, a gente também usa a mesma regra de 3. Então, π radianos são equivalente a 180 graus, 11π sobre 6 radianos equivale a x. A gente faz a regra de 3, a gente chegou aqui que são 330 graus. Eu gosto de pensar assim, olha, π sobre 6 radianos seria o equivalente a 180 sobre 6, 30 radianos. Então, eu tenho 11 vezes 30 radianos. Também é um jeito mais fácil, né, de pensar primeiro em quanto vale π sobre 6. A gente acaba decorando que π sobre 6 é 30, π sobre 4 é 45, π sobre 3 é 60, né? Eu acho que às vezes fica mais fácil, mas quem não conseguir pensar assim, faz pela regra de 3 que não vai errar. Só lembrar dessa relação, que π radianos equivale a 180 graus, ok? Bom, então, agora que a gente já sabe o que é arco e como é que mede um arco de circunferência, vamos definir o que é o ciclo trigonométrico. Então, tomemos sobre um plano um sistema cartesiano ortogonal, o OV, né? Eu coloquei aqui como nome dos eixos o IV e O é a origem. Considere a circunferência gama de centro O e raio R, então centro O e raio R. Notemos que o comprimento dessa circunferência é 2π, porque a gente está usando R valendo 1. Então, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr, aqui nesse caso, como o nosso raio é 1, o comprimento dessa circunferência é 2π. Nós vamos associar a cada número real x, que varia de 0 a 2π, um único ponto P, uma imagem da circunferência. Parece confuso isso, mas vai ficar mais fácil. Então, se eu tenho o P, o x valendo 0, né, o meu P está aqui, é 0, e coincide com A. Mas se eu tenho um x maior que 0, se eu tenho aqui, vamos supor, um arco de 30 graus, o que vai ser esse meu ponto P? Ele vai marcar onde é que para esse meu arco. Então, a gente vai realizar a partir de A um percurso no comprimento de x, no sentido sempre anti-horário, que é o sentido que a gente usa de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E esse ponto P é o ponto final do meu percurso. E aqui, então, eu tenho esse arco sendo marcado, né? De O até P, e aqui eu vou ter um arco da circunferência.
a circunferência gama de raio 1 e origem A é chamado de ciclo ou circunferência trigonométrica. Cuidado, a gente não chama de círculo trigonométrico, porque círculo é uma figura que ela seria preenchida. Ou ela é circunferência trigonométrica, que é a linha, né, da circunferência, ou então ciclo trigonométrico, tá bom? Bom, vocês devem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com seno, cosseno, tangente. Vamos lá, agora nós vamos definir. Então, noções gerais, considerando esse ciclo trigonométrico de origem O e raio OA, que tem medida 1, para o estudo das razões trigonométricas na circunferência, nós vamos associar os eixos às razões trigonométricas. Então, o eixo dos cossenos vai ser esse eixo U. Então, nessa direção OA, a gente tem um positivo aqui, né, que o raio vale 1, então aqui é um negativo. Então, esse eixo U vai definir para a gente os cossenos dos arcos. O eixo V define o seno, então ele vai de 1 até menos 1 aqui dentro da circunferência. E esse eixo paralelo a V, que passa por A, é o eixo das tangentes. Então, definiu-se o ciclo trigonométrico com essas características e associou cada um desses eixos às razões trigonométricas, cosseno na horizontal, seno na vertical e tangente é essa reta vertical também passando por A, né, pelo zero, vamos dizer assim, pelo ângulo zero. Para ficar mais fácil, eu vou fazer no papel, né? Então eu vou construir um ciclo trigonométrico no papel e mostrar para vocês de onde sai seno, cosseno e tangente, por que esses eixos existem, por que eles conseguem mostrar para a gente os valores das razões trigonométricas. Então vamos lá, presta bastante atenção para vocês entenderem de onde vêm esses conceitos. Daqui a pouco a gente volta aqui para os slides. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês, então, como construir um ciclo trigonométrico, uma circunferência trigonométrica, e enxergar dentro dele, no primeiro quadrante, as relações de seno, cosseno e tangente. Então, eu vou construir aqui, acelerar um pouquinho o vídeo, depois eu volto a falar com vocês. Pronto. Então, eu desenhei a circunferência trigonométrica, que tem raio 1, eu usei 10 quadradinhos aqui como unidade, né, como 1. Eixo horizontal, cosseno de x, que vai representar os cossenos de um ângulo. Eixo vertical, os senos. E passando por 1 e 0, perpendicular a esse eixo dos cossenos, a gente tem o eixo das tangentes. Então, vamos ver como que a gente consegue determinar os valores, né, de seno, cosseno e tangente em um ângulo do primeiro quadrante. Então, eu vou representar para vocês aqui o arco de 30 graus. Então, 30 graus está aqui, né, ó, 0, 10, 20, 30. Então, vou desenhar ele aqui de verde para ficar destacado. Então, aqui a gente tem 30 graus. O arco tá aqui, né, na circunferência. Deixa eu tentar marcar um pouquinho aqui. Beleza? Vamos pensar, então, por que essa circunferência vai representar pra gente os valores de seno, cosseno e tangente? Por que ela foi definida dessa forma? Esse ângulo de 30 graus, ele vai formar aqui nesse sistema um triângulo retângulo. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, que eu representei de roxo aqui os dois catetos. Vamos supor que aqui esse ponto chama P, né? Ele tem essa altura, né? Esse valor de Y e esse valor de X, certo? Eu vou chamar aqui, para facilitar, né, esse valor de Y de P, que é esse tamanho todo aqui, e esse tamanho aqui seria o X de P, certo? Então, vamos pensar nas relações trigonométricas, nas razões trigonométricas. A gente sabe que o seno de um ângulo qualquer, né, seno de x, por exemplo, ele pode ser definido como cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Isso quando a gente está pensando
que 0 é menor que x, que é menor que igual a 90 graus, né? A gente está pensando só no primeiro quadrante aqui. Deixa eu até ter igual aqui. Então, nesse caso aqui, o seno de 30 graus, ele vai ser igual ao cateto oposto, que seria o y de P, né? A altura desse ponto P, sobre a hipotenusa. Só que o que acontece? Essa circunferência ela foi feita de um modo que o raio dela tem sempre 1. Então, essa hipotenusa, ela mede 1. Então, o seno de 30 vai ser y de P sobre 1. O que isso significa? Que para a gente encontrar o valor do seno de 30 graus, basta a gente encontrar a altura desse ponto P, olha. Se a gente olhar quem que é a altura, a gente tem aqui, ó, que o seno de 30 graus é o meio, né? Porque seria o y de P sobre a hipotenusa, mas a hipotenusa vale 1, então fica sendo o próprio y de P. E em relação ao cosseno, como é que seria? Vou colocar aqui embaixo. O cosseno de 30 graus seria o cateto adjacente a 30 graus, né? Sobre a hipotenusa. No caso aqui, o cosseno de 30 graus seria o x do ponto P, né, que é esse cateto adjacente, sobre a hipotenusa que vale 1. Então, de novo, a gente tem aqui que o cosseno de 30 graus é o x do ponto P. Então, basta eu encontrar quem que é o x do ponto P, eu tenho que aqui nesse valor, eu tenho o cosseno de 30 graus. A gente sabe, né, que o cosseno de 30 graus é 0,87, alguma coisa, então ele está aparecendo aqui pra gente. Por que isso funciona, entre aspas? Porque a nossa hipotenusa vai ser sempre 1, então eu vou conseguir olhar direto as coordenadas. Então, lembrando, o seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, no caso aqui do cateto oposto, vai ser a projeção de P no eixo Y, né, e dividido por 1. E o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vai ser a projeção do ponto P no eixo X por 1. Então sai direto. E agora em relação à tangente, como que a gente faz para encontrar a tangente? Para encontrar a tangente, ela vai estar determinada aqui nesse outro eixo. Então eu vou fazer mais um triângulo retângulo com os mesmos 30 graus, só que agora ele está um pouquinho mais comprido, né, vamos dizer assim. Ele está aqui, ó, esse triângulo azul que eu estou marcando aqui. Né? Vou até fazer assim, ó, porque acho que fica melhor de enxergar. O que a gente sabe sobre a tangente de um ângulo? Qual que é a definição da tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vou imaginar um P aqui em cima agora, ó, o P'. Esse triângulo, ele tem como esse cateto aqui vai ser o y do P, né, esse do P', e aqui vai ser o x do P'. Então, nesse caso aqui, a tangente de 30 graus, ela vai ser cateto oposto, que é esse y do P', dividido por cateto adjacente, que é o x do P'. Mas esse x do P', olha, é isso daqui, né, é essa medida daqui para cá, que vale 1. Então, vai ser o y do P' sobre 1. Então, quem que vai ser a tangente de 30 graus? O tamanho de y de P', vai dar direto aqui. Então, lembrando de novo, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é essa medida aqui, né, que vai bater o triângulo certinho nesse eixo de tangente. E o cateto adjacente é 1. Então, a gente consegue determinar direto. Eu não sei se vocês perceberam, mas o ciclo trigonométrico, ou a circunferência trigonométrica, ela foi construída de modo que a tangente, o seno e o cosseno aparecesse assim direto nela. Como que eu faço para garantir isso? Colocando como raio da circunferência o 1, porque aí eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto sobre 1. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre 1. E aqui no nosso caso, o cateto adjacente desse triângulo maior ficou valendo 1. Não sei se confundi vocês ou se eu ajudei, mas a ideia era só vocês entenderem de onde que saem as razões trigonométricas no círculo trigonométrico. Vou mostrar para vocês mais um exemplo, tá bom?
Bom, vamos lá. Dessa vez eu vou desenhar para vocês o arco de 45 graus. Então, 0, 10, 20, 30, 40, entre 40 e 50, que é 45 graus. O ponto P está aqui, que tem como coordenadas x de P e y de P. E eu vou tentar pontilhar aqui o arco para ele ficar mais visível. Bom, agora vamos lá. Vamos tentar encontrar, usando a circunferência trigonométrica, o valor do seno e do cosseno. Então, mais uma vez, a gente imagina aqui o triângulo retângulo. A gente imagina não, né? A gente desenha o triângulo retângulo. Então, lembrando que a circunferência tem raio 1, então essa hipotenusa também tem tamanho 1. Se a gente precisa encontrar o seno de 45 graus, vai ser o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Como a hipotenusa vale 1, vai ser o tamanho do cateto oposto sobre 1. O próprio cateto oposto já vai dar para a gente o valor do seno de 45 graus. Portanto, para a gente enxergar o seno de 45 graus, basta olhar quem que é a coordenada x do ponto P, né? Esse tamanho, a coordenada y, desculpa, do ponto P. A gente precisa desse tamanho. Então, aqui a gente tem o seno de 45 graus. Do mesmo jeito, para encontrar o cosseno de 45 graus, cateto adjacente a ele sobre a hipotenusa. Então, é cateto adjacente sobre 1. É só olhar o tamanho do cateto adjacente a 45 graus. No caso aqui, é a projeção de x de P. Então, é esse tamanho aqui, a gente tem o cosseno de 45 graus, está aqui. Se a gente fizer na calculadora, a gente chega no valor exato, não sei se vocês lembram, né? Mas o seno de 45 graus é 0,7071, né? Tá mais ou menos certo ali. O cosseno tem o mesmo valor, cosseno de 45. Né? Então, a gente tem no ciclo trigonométrico, lembrando, esse tamanho aqui é o cosseno de x, esse tamanho aqui é o seno de x, certo? E a tangente, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui, a tangente de 45 graus, ela é definida sempre pelo cateto oposto ao ângulo sobre cateto adjacente. E de quem que a gente está falando agora? A gente está falando do triângulo que é semelhante a esse que a gente desenhou, só que a gente quer que ele chegue lá no eixo das tangentes. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó, de roxo. Então, quem que é o cateto oposto ao 45 graus? É esse tamanho aqui, né? E o cateto adjacente, nesse caso, o cateto adjacente é esse tamanho que mede 1. Então, basta ver o tamanho do cateto oposto. Então, a tangente de 45 graus é cateto oposto sobre 1, é o próprio cateto oposto. Então, aqui a gente tem a tangente de 45 graus, certo? Então, lembrando, se eu tenho 45 graus, a projeção aqui de cima da circunferência, desse ponto em cima da circunferência, nesse eixo dá o cosseno, nesse eixo dá o seno. Prolongando, a gente tem um triângulo maior, um triângulo retângulo maior, que também tem 45 graus aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente, como o nosso cateto adjacente é 1, fica direto o cateto oposto. Só mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas aqui a gente tem esse triângulo, eu vou até destacar ele aqui, ó. A gente tem esse triângulo aqui que tem, né, esse aqui, esse azul, esse aqui, ó, que tem um cateto cosseno de x, o outro cateto seno de x e o outro 1. Eu não sei se vocês lembram disso,
Mas aqui a gente tem uma representação visual da relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A gente tem a relação fundamental aqui da trigonometria. Bom, é isso. Agora a gente vai aprofundar cada uma das razões, entender melhor e principalmente entender como a gente vai deslocar esse estudo aqui para os outros quadrantes. Beleza? Vamos lá.